nos momentos que você poderia estar na igreja junto com seus irmãos, aprendendo de Deus, porque na igreja, quando você vem para a igreja, você vem para adorar o Senhor, buscar a face do seu Deus, ter comunhão com os seus irmãos e também aprender da palavra. Se você despreza esse momento, não adianta você dizer, eu conhecerei, eu estou em casa mesmo, pelas redes sociais, tantos pastores ensinando tantas coisas grandiosas. Entenda, quando a chuva cai sobre a palha seca, ela apodrece. Então você que despreza algum momento da graça de Deus, algum momento da palavra de Deus, quanto mais conhecimento você receber, mais podre você ficará diante do Senhor. E eu quero iniciar questionando a todos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo. Eu quero questionar a respeito do crescimento de vocês, em todas as áreas, em todos os sentidos. Se vocês olharem para trás, o que vocês enxergarão, comparando com o dia atual que vocês estão? Vocês estão melhor ou pior do que antes? Vocês evoluíram? Vocês cresceram? Vocês estão melhor no sentido físico, no sentido mental, no sentido social, no sentido emocional? Como tem sido a sua evolução? Como tem sido o seu crescimento? Nós hoje vamos meditar um pouco a respeito da importância do conhecimento de Deus. A falta de crescimento em Cristo denuncia teu estado moribundo. Deuteronômio capítulo 32, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez, que te estabeleceu? Pois bem, irmãos, vocês já perceberam o que o homem e a mulher é capaz de fazer por aquilo que amam? Os sacrifícios, os esforços, a luta, a busca constante por aquilo que os interessa, por aquilo que os atrai, que enchem os seus olhos. Já perceberam tanto de sacrifício e esforço que é dedicado a algo que de fato te interessa? Se você tem um sonho de fazer uma viagem, e este é o teu sonho mais profundo, o quanto você não trabalha, não economiza, não sacrifica-se para que este momento chegue, para que se realize. A busca constante denuncia aquilo que você de fato ama, aquilo que você deseja para a tua vida. Se você ama o dinheiro, pode ter certeza, a busca constante pelo dinheiro vai deixar claro isso. Você não precisa nem dizer para ninguém. A tua corrida vai denunciar que você de fato ama o dinheiro. Se você ama os prazeres deste mundo, é só nisso que você vai se concentrar e se dedicar. Ninguém corre atrás com prazer e interesse genuíno das coisas que despreza e odeia, das coisas que sente aversão.
Você não vê as pessoas correndo atrás disso. Pelo contrário, muitas vezes, quando são obrigadas a fazerem, fazem murmurando, fazem ali incomodadas. E se puderem, descartam de vez. Se não puderem, ignoram. Aprendem a conviver com aquilo. Observe o que o Senhor está dizendo, e é nesse texto que nós vamos nos concentrar, no versículo 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Mas, meus irmãos, as pessoas são traídas, como nós já vimos aqui, pelas suas próprias emoções. E elas denunciam e manifestam toda a sua sujeira e carnalidade através de sua busca, através de sua procura. As pessoas vão mostrando quanto são sujas e imundas quando desprezam a palavra de Deus, para se concentrarem e buscarem com afinco aquilo que não lhes interessa para a alma e sim para a carne. Se você ama a palavra de Deus, eis a promessa de Deus. Esta é uma promessa e Ele cumpre suas promessas. Se você ama a palavra de Deus, a promessa dele é: ela gotejará como a chuva, ela destilará como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas sobre a erva. Ou seja, esta palavra gerará vida em você, gerará vigor, gerará frutos. O povo de Israel tinha muita noção do que era isso que Deus estava falando. No deserto de Israel, o dia é seco e as gramas todas estão secas, completamente murchas. Mas existe um orvalho da madrugada que desce como gotinhas e quando amanhece está tudo verdinho. E ali os animais podem pastar prazerosamente. E o que o Senhor está dizendo aqui, olha, se tu és seco, se tu és sem vida, vazio e sem frutos, ouça a minha palavra, e ela vai descer sobre você, gerando vida, vigor e produzindo frutos. Lembro aqui aos irmãos, em João capítulo 6, do 65 por diante, um acontecimento muito interessante, aonde você percebe a distinção dos falsos discípulos para os verdadeiros discípulos. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então Jesus Cristo aqui estava dando sermões para esse povo, dando a palavra dele para esse povo. Mas esse povo, na verdade, tinha outro interesse. Tinha interesse no pão que Jesus Cristo produzia, no milagre dos pães. E aqui Jesus Cristo diz, nesse contexto, que ele é o pão da vida, e que aqueles que de fato pertencem a ele serão trazidos a ele pelo Pai. E só é assim que alguém pode chegar a Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Percebem? Muitos dos seus discípulos começaram a ficar irritados, aborrecidos. Quer dizer que esse homem só vai ter doutrina? Quer dizer que esse homem só vai ter a palavra? Ah, não, aí já é demais. E incomodados, abandonam o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para os 12 que ficaram e disse assim. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também não querem aproveitar a ocasião, não, o momento, já que todo mundo foi embora, e seguir junto?
A resposta de Pedro é vinda do próprio Deus. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Senhor, meus olhos não encontram outro lugar melhor para estar. O meu coração, os meus olhos não encontram outro lugar melhor, ou outro melhor de se buscar do que a ti. Não existe. A gente vai para onde, Senhor? Se a gente te deixar. Tu tens a palavra de vida eterna. Percebem a diferença, a distinção do falso para o verdadeiro? O verdadeiro quer a palavra, meus irmãos, mas ele quer a palavra profundamente, mais do que o próprio pão que o alimenta. É isso que distingue o verdadeiro do falso discípulo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eis a diferença do falso para o verdadeiro discípulo, seguidor, aprendiz, servo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a doutrina incomoda, enquanto a profundidade do ensino de Jesus Cristo traz convulsões e contorções espirituais, aqueles que gostam do que é superficial, do que é material, do que é físico, enquanto esses se contorcem quando a doutrina é anunciada e ficam procurando um lugar onde eles escutem aquilo que gostam. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo esperam que apenas uma coisa jamais falte. Pode ser que falte tudo. Eles pedem, oram e buscam que não falte nada. Mas tem uma coisa que eles suplicam e buscam, de maneira que, se necessário for, que falte tudo, menos isto, a palavra que sai da boca dele. Agora não é de admirar, porque isso era a postura do próprio Cristo. Aqueles que são de Cristo trazem em si a imagem de Cristo, e eles estão sendo trabalhados por Deus a serem transformados na imagem do seu Filho, do próprio Cristo. Portanto, se Cristo agiu assim, observe, no deserto, na hora da tentação, quando ele estava faminto, mas na sua missão de jejum por vossas vidas, observe o que é oferecido ao Senhor. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda. Tu vai provar que de fato tu é quem tu acredita ser. E ainda por cima tu vai saciar isso que dói tanto em tu, isso que te agonia tanto. A fome terrível, 40 dias e 40 noites sem comer. Aproveita, prova que tu é o Filho de Deus e ainda por cima sacia a tua fome. A resposta de Jesus Cristo, meus irmãos, foi a seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então observe qual era o interesse supremo de Cristo aqui. O interesse supremo de Cristo aqui era a palavra de Deus. E aqui ele estava cumprindo. E ele não ia abrir mão dela, nem mesmo diante de uma terrível fome. Olha, Jesus se referia a um texto que você encontra em Deuteronômio, capítulo 8. Agora, o interessante é esse contexto. Do mesmo jeito que Jesus Cristo estava sendo humilhado, o Filho de Deus, o Rei de toda a majestade, estava ali no deserto, sozinho, apenas o tentador o atormentando e as feras do deserto. Enquanto eles estavam sendo humilhados ali, com fome, passando terríveis necessidades, o interesse dele era apenas a palavra de Deus. Observe o contexto do texto que Jesus Cristo usou. Cuidareis de cumprir
todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Foi com isso que Jesus Cristo venceu o diabo, com a palavra de Deus. E foi com esse interesse e com essa busca que ele completou a sua missão. Então a tua busca vai denunciar a quem verdadeiramente tu ama. Quando o Senhor Jesus Cristo deixa faltar algo prazeroso, a tua carne, a saúde, a prosperidade, honrarias e prestígios entre os homens, na verdade o que ele está fazendo é peneirar. Ele está peneirando. O trigo é colhido, lançado em sacos, mas para ser ensacado e posto à venda ou utilizado posteriormente, o que se faz é peneirar, para que ali naquele saco, naquele depósito, fique apenas trigo, e tudo que for de palha vai embora. E o Senhor faz isso com aqueles que se chegam entre o seu povo. O Senhor coloca todos em uma peneira, e balança e joga para cima, e a palha será levada pelo vento. Sim, a palha não vai ficar com o trigo, ela vai ser levada pelo vento. E não adianta você chegar para estes e dizer: olha, fica, não vai, porque aqui tem a palavra de vida eterna, porque aqui tem a verdade, porque aqui você estará seguro. Não adianta, meus irmãos, eles seguirão, o vento levará eles embora. Não adianta você chegar para uma porca, para um porco, e colocar um monte de joias diante deles, enfeitá-lo com pérolas e joias, porque o porco não vai entender, a porca não vai entender o valor daquelas joias, e ele vai lambuzar tudo, e ele vai pisar nela e ignorá-las. Não adianta você tentar convencer os cães do valor das coisas santas. Eles vão sujar aquilo que é santo. Então não adianta você tentar convencer aquela pessoa que ignora a verdade, que ridiculariza a verdade, que já demonstra que não tem interesse nenhum por essas pérolas e por esse alimento santo que você o oferece. Não adianta, porque eles serão levados com o vento. Busque a doutrina do Senhor Deus, e ela descerá sobre vocês. Ofereça aos verdadeiros discípulos, aqueles que percebem o valor delas. E essa doutrina gerará frutos, e essa doutrina gerará vida, vigor. A doutrina das Sagradas Escrituras é a única forma de se conhecer o verdadeiro Cristo, desconhecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse isso em João capítulo 7, no Evangelho por João capítulo 7, 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser saber a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Percebem qual é a única forma de você conhecer a respeito de Deus, conhecer se de fato aquilo que está nas Escrituras é como ali está. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se você quiser saber
alguma coisa sobre Deus, entenda, só tem uma forma: é conhecendo a respeito da doutrina. Mas nós vimos há pouco na liturgia o apóstolo Paulo advertindo a Timóteo e dizendo: olha, as pessoas não vão ter interesse pela doutrina. As pessoas vão correr atrás de mestres segundo a sua própria cobiça, aquilo que agradar os seus ouvidos, estes serão para eles seus mestres. Eles não estão preocupados com a verdadeira doutrina. Aqueles que não se interessam pela doutrina do Senhor Jesus acabam se apegando a textos fora de contextos, acabam isolando, selecionando textos para si e depositam toda a confiança naqueles textos isolados, de difícil interpretação, de preferência, e dizem: aqui está a minha doutrina, é por esta que minha igreja segue. E aí desprezam e descartam tudo e qualquer outra doutrina que ali está ensinada. Uns se apegam ao sábado e dele fazem o seu Deus. Outros se apegam aos dons espirituais da época dos apóstolos. Outros se apegam à prosperidade e cura. Outros a não doar ou receber sangue. Outros ao véu e aos santos. Outros a óleos ungidos, sal consagrado, água do Rio Jordão, lenços santos e tantos outros apetrechos. E por quê? Porque encontraram um texto na Escritura que falou no assunto. Mas não cabe você investigar e pesquisar tudo que diz respeito, está em volta daquele texto. Não cabe isso. Sabe por quê? Porque você sabe que correrá o risco de ter aquilo tirado de você por Deus. De Deus dizer o seguinte: olha, isso que você está entendendo desse texto não tem nada a ver, porque olha o que toda a Escritura fala sobre este assunto. E aí, por medo de perderem, só se concentram nestes textos isolados. Estes, ao selecionarem textos, ali acabam todo e qualquer outro interesse pela doutrina completa das Sagradas Escrituras. Eles fecham e seguem sua doutrina. Pegam ali, arrancam aquele textinho e dizem: pronto, minha igreja vai se guiar pelo véu. Minha igreja vai se guiar pelo óleo. Minha igreja vai se guiar pela prosperidade. Minha igreja vai se guiar pela cura. Rasgaram aquele textinho, fecharam a Bíblia e escantearam ela. E ali ficam vidrados naquele texto isolado. Nada mais das Sagradas Escrituras importa. Afinal, eles já tiraram para eles aquilo que enche os seus olhos. Ir além pode pôr em risco a relação de prazer que encontraram nestes textos isolados que eles distorceram. Aí você diz: nossa, realmente, os nossos dias são terríveis, hein? Não é apenas os nossos dias. O apóstolo Pedro já convivia com isso na sua época. Observe na sua segunda epístola, capítulo 3, do 15 ao 18, o que está acontecendo. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro está dizendo: olha, aquela sabedoria não era de Paulo, não. Aquela sabedoria foi dada por Deus a ele. E ele a escreveu, e ele a registrou nas Sagradas Escrituras. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender. Aqui Pedro está reconhecendo. Tem coisas nas Escrituras Sagradas que são difíceis de entender. Aí veja só o que estava acontecendo. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está dizendo: olha, eles aproveitam-se desses textos difíceis para criarem ali a sua doutrina e o seu regimento e deturpam aquele texto que não quer dizer nada daquilo que eles estão alegando ser. Mas eles não deturpam somente a Escritura da parte de Paulo, não. Eles deturpam todas as Escrituras.
tanto a de Paulo quanto as demais. Mas isso é para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora prestem atenção, porque aqui existem orientações, conselhos divinos para a sua vida. Observe que eles conseguem distorcer os textos isolados e de difícil interpretação, mas fazem isso por serem ignorantes, instáveis. Eles não têm estabilidade, não. Uma hora eles estão, nossa, é isso mesmo, viu? A verdade é essa. Daqui a pouco eles estão todos desfazendo aquilo que tinham dito antes. E eles não têm segurança naquilo que falam. E distorcem por serem ignorantes. No entanto, sua ignorância não será desculpa para escaparem do juízo eterno do Senhor. Ah, não, mas é porque eu estou numa igreja que a gente não estuda tanta palavra. Então nós somos um pouco ignorantes. Deus vai entender isso. Vai entender que você é digno do inferno. Porque a ignorância também é um pecado. Na verdade, vocês perceberão que isto será a causa da própria destruição deles, que foi o que Pedro disse. Mas eles fazem isso para a própria destruição deles. Quanto a vocês, a direção, a ordem, a instrução prestem atenção. Sejam firmes, não se deixem levar por quem não demonstra interesse pela sã doutrina. Por quem quer apenas selecionar textos isolados, desprezando todas as demais doutrinas de Deus. É muito fácil. Você chega em uma igreja e nessa igreja o foco é apenas uma coisa. E eles se concentram em tudo que eles dizem. A doutrina se fundamenta naquilo. Ah, se não tiver o véu, não é de Cristo. Ah, se não guardar o sábado, não é de Cristo. Ah, se não passar um óleo na cabeça, não é de Cristo. Ah, se não tiver o lenço ungido. Então observem que eles buscam apetrechos para substituir todo o resto das sagradas escrituras. E Pedro diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais de vossa própria firmeza. Ou seja, sejam trigo e não palha. Porque quando o vento bater, o trigo terá peso, a palha não terá peso e seguirá levado pelo vento. E ele aconselha mais ainda a que vocês cresçam. Lembra que eu perguntei para vocês, vocês têm crescido? Olhem para o passado de vocês e vejam se vocês evoluíram financeiramente, na saúde, na inteligência, na cultura, no convívio social. Olhem para trás e vejam se vocês evoluíram. Agora Pedro está dizendo, evoluam e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto a glória agora como no dia eterno. Se pararam de crescer, meus irmãos, algo de errado está acontecendo. Pensem nisso. Se pararam de crescer, tem algo errado. Eu trago o exemplo do procurador da Lava Jato, ex-procurador da Lava Jato, Delagnol, que ele deixou o seu ofício. E ele alegou o seguinte, que a sua filhinha, a sua bebê, apresentou um quadro de regressão. Coisas que ela falava e fazia, ela estava deixando de fazer. Então, ela já dizia algumas palavrinhas e regrediu, já não sabia mais dizer. Ela fazia coisas e gestos que agora ela não sabia mais. E ela também não conseguia mais nem olhar no olho, olhar direto para os pais.
E aí eles levaram ao médico e o médico disse: olha, ela está tendo sim uma regressão. E eu aconselho a vocês, pai, que dediquem uma maior atenção e um maior convívio com ela, para que ela volte a evoluir, para que ela volte a crescer. Assim são também aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Assim precisa ser a vida de um cristão. Se você parou de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cuidado, muito cuidado. Se o que você sabia há um mês atrás é o mesmo que você sabe hoje a respeito do teu Deus, muito cuidado, porque parece que não está destilando a doutrina do Senhor como orvalho e como chuva sobre sua vida. A prova disso é o atrofiamento, porque aquele que recebe a doutrina do Senhor, ele cresce, ele se revigora, ele adquire conhecimento e vida prática. Não é normal você parar de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se você parou de crescer, entenda, exige-se maior cuidado ainda. Então busque com mais intensidade. Lembra? Dai ouvidos, ó céus, dai ouvidos, ó terra, a minha palavra, e ela descerá sobre vocês. Mas se você não está crescendo, isso significa que você não está interessado. Significa que os seus interesses são outros. E aquilo que você está procurando, você de fato vai achar. Se você não ama a palavra mais que o dinheiro, mais que o alimento, mais do que a sua família, mais do que a sua própria vida, se você não ama a palavra de Deus mais do que tudo, você vai ter de tudo, menos da palavra de Deus. Os verdadeiros discípulos querem apenas uma coisa, apenas uma, meus irmãos: inclinar os ouvidos à palavra de Deus. Inclinai os ouvidos, ouvir o Senhor falar pela sua palavra. É isso que vocês precisam fazer. Sentir o gotejar da doutrina do Senhor como a chuva, o destilar da palavra do Senhor como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Percebam que o Senhor tem uma promessa maravilhosa para aqueles que de fato amam a sua palavra, para aqueles que de fato a buscam, mais do que buscam as coisas do seu interesse. Então o Senhor destilará a sua palavra sobre todos. O Senhor pergunta sempre àqueles que estão diante dele, e pergunta agora aos irmãos: vocês já não estão cansados de estarem direto aqui na igreja, de estarem direto tendo que se submeter à palavra dele, tendo que olhar para a palavra dele como a tua única regra de fé e prática, a ponto de você até, se preciso for, arriscar a sua vida e até morrer pela palavra? Vocês já não estão cansados disso? A resposta dos irmãos precisa ser: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então a palavra é a única ambição genuína do cristão. Eu não sei atrás de que você anda correndo. Não tenho como saber. Eu tenho como suspeitar. Vendo e convivendo com os irmãos, eu posso suspeitar. Atrás do que vocês andam correndo? Se vocês andam faltando às reuniões da igreja, só é procurar saber o que vocês estão fazendo nestas horas. Se você não está vindo para o culto, só é procurar saber o que você está fazendo na hora do culto.
se você não está se dedicando a conhecer mais e mais do Senhor, é só procurar saber o que você tem se dedicado tanto, em que você tem se dedicado tanto. E aí você começa a ter uma luz atrás do que essa pessoa anda correndo. Seja o que for que vocês buscam tanto, entendam que há um ditado popular que é muito verdadeiro e que a Escritura confirma isso. Aquele que procura, acha. E o Senhor também diz: amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. É o que você procura? É prosperidade, é dom, é cura, é riqueza? É o que você procura? É isso. E a minha palavra vai ser rejeitada e vai ser desprezada para que você busque e corra atrás dessas coisas. Então elas vocês terão. E aí você passará a ter riquíssimos dons espirituais aos olhos humanos. Você terá de tudo, de dinheiro e o que você correr atrás. Porque o Senhor te entregará de fato ao erro. A operação do erro fará parte da tua realidade. Porque desprezaram a verdade, o Senhor os entregou à operação do erro, para darem crédito à mentira. Porque desprezaram a palavra. Aquilo que você procura, você acha, inclusive sinais e maravilhas. Sabe quem vai vir oferecendo para estes que desprezam a palavra tantas coisas incríveis e que fazem encher os olhos e o coração de admiração? A besta. Sim, ela vai vir oferecendo de tudo que o povo gosta, menos aquilo que é importante para a tua alma. Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 15. E vi subir da terra uma besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ele vai vir parecido com o cordeiro. Vocês vão perceber que ali parece que são crentes mesmo. E exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então ela foi ferida de morte e conseguiu se curar. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Percebem que se sinais, prosperidade e maravilhas vai ter de sobra. Basta só o anticristo se manifestar. Agora, se a palavra de Deus, se é a palavra de Deus que você anda procurando, se você vem inclinando os ouvidos a ouvir o falar da palavra de Deus, então você vai sentir o gotejar do Senhor, como chuva, o destilar da palavra do Senhor como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas sobre a erva. Quero concluir, meus irmãos, que vocês vão sentir fluir de dentro de vocês vigor, paz, alegria, e tudo isso gerará muitos frutos. É isto que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida daquele que está atento a ouvir, independente se aquela doutrina o agrada ou não. Desprezar algo da Escritura
para se apegar a textos isolados, fora de contextos e distorcidos por malícia de homens, é perigoso. Faça um exame diante do Senhor Jesus e veja se você tem crescido na graça e no conhecimento dele. Se você está cada vez mais conhecendo a doutrina, conhecendo a esse Deus maravilhoso. E caso você não esteja progredindo, cuidado. Você pode estar doente, ou sempre foi um morto e nem sabe ainda. Uma palha que logo sairá daqui e dos lugares aonde se prega a verdadeira doutrina. Logo será levado pelos ventos e heresias que são anunciadas por aí. Então faça um exame. Veja, nos momentos que você poderia estar estudando a palavra, o que você anda fazendo? Nos momentos que você poderia estar orando ao Senhor, o que você está fazendo? Nos momentos que você poderia estar na igreja junto com seus irmãos, aprendendo de Deus, porque na igreja, quando você vem para a igreja, você vem para adorar o Senhor, buscar a face do seu Deus, ter comunhão com os seus irmãos e também aprender da palavra dele. Se você despreza esse momento, não adianta você dizer, eu conhecerei em casa mesmo. Não adianta. Porque se você despreza o momento do ajuntamento solene, onde Deus promete que falará ao seu povo, e você troca este momento por alguma coisa que você podia ignorar pela palavra, entenda, ele não destilará a doutrina dele sobre você. Ah, mas eu estou conhecendo, que eu estou vendo pelas redes sociais tantos pastores ensinando tantas coisas grandiosas. Entenda, aquilo só vai piorar a tua situação. Quando a chuva cai sobre a palha seca, ela apodrece. Quando a chuva cai sobre o trigo, ele germina e gera outros frutos. Então você que despreza algum momento da graça de Deus, algum momento da palavra de Deus, entenda, quanto mais conhecimento você receber, mais podre você ficará diante do Senhor. Pior se torna a sua situação diante do Senhor. Então, ou você ama a palavra dele com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, ou você vai apodrecer. Portanto, ame a palavra de Cristo, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, para que essa doutrina destile sobre você e você sinta paz, sinta vigor, tenha vida e produza frutos. Já perceberam que o que o homem e a mulher é capaz de fazer? Volto a perguntar. Por aquilo que amam, os sacrifícios, o esforço, denuncia aquilo que você ama. O teu interesse faz com que você saia de tua casa ou permaneça nela. Se o sono é o teu prazer, você trocará a palavra de Deus constantemente pelo sono. Se o dinheiro é o teu prazer, tu trocará na primeira oportunidade que surgir para ganhar dinheiro. Aquilo que você deseja para a sua vida, você terá. Ninguém corre atrás daquilo que não tem interesse genuíno. Ou você despreza de vez, ou você convive forçado. Espero que aqui não tenha ninguém convivendo com a palavra de Deus forçado. Porque se assim o é, logo, logo o vento levará e você não estará mais aqui. Agora, se você ama de fato a palavra de Deus, busque-a, mostre isso, tenha sede e fome da palavra de Deus, mais do que qualquer outro alimento ou interesse para o teu corpo. Que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus destile sobre esta igreja e sobre todos os que estão nos ouvindo, como um orvalho, como chuva, produzindo vida, produzindo paz, produzindo vigor, produzindo atitudes,
frutos, para que o mundo conheça a distinção dos verdadeiros para os falsos discípulos. Que Deus abençoe a todos.